Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate 1-1 entre Flamengo e Vasco. Vasco Carioca, que a maioria do jogo ficou na mão do Flamengo, abriu o placar no segundo tempo e com um gol do Coutinho ainda, história incrível, né? O cara volta pro Vasco, se lesiona no início, entra na partida e faz justamente o primeiro gol dele no clássico contra o Flamengo para arrancar um empatezinho pro Vasco na reta final. Vou fazer a análise aqui completinha, só antes de tudo, soltar a intro. Bom, então vamos lá. É... Primeiro aquele destaque de sempre, tá? A análise da Eurocopa, para quem quiser, o link está aqui embaixo. Cupom de desconto 21 Futebol Clube, ganha 21% de desconto. Fica menos de R$ 14, tem análise de todos os jogos e dos principais destaques de cada seleção. Beleza? Fica essa sugestão. E primeiro falando aqui como é que foram os gols, né? Primeiro gol da partida sai com o Gerson, arrancada pelo direito do Flamengo, o Arrascaeta recebe o passe, toca pro Gerson e aí o Gerson ajeita o corpo, né? Sem nem tocar na bola, tira do Léo Jardim de esquerda, chute no cantinho, indefensável, um golaço, jogada bem bonita. Ali eu acho que o Vasco poderia ter feito, talvez matado a jogada no início, por sinal eu vou trazer as estatísticas daqui a pouco. Cara, um clássico pouco faltoso, tá? Por ser clássico, não teve quase nenhum cartão. Fiquei surpreso, inclusive, com isso, ainda mais pela rivalidade entre Flamengo e Vasco e pelo equilíbrio que foi o jogo. Teve pouquíssimos cartões. Enfim, talvez o que o Vasco poderia ter feito, que nem eu falei, ter matado a jogada na origem, no início, né? Ou, eu acho, na minha visão, né? O Léo poderia ter fechado melhor o chute, né? O Léo Pelé, né? Porque o goleiro também é Léo Jardim. Enfim, porque se você olhar a trajetória do chute do Gerson, onde o Léo tentou fechar, a bola é para fora. Então, assim, nem que você acabasse passando da bola e ela indo por fora de você, mas ele fechou fora do gol, entendeu? Eu achei que o posicionamento dele foi ruim, não chegou a tempo de fechar melhor o ângulo do gol, tá? Então achei que o que poderia ter feito, que é mais na prática ali, o que dava para ter feito para evitar o gol, seria o Léo ter fechado melhor o chute do Gerson, tá? Depois que saiu o chute é indefensável, a bola indo fazendo a curva fechando, rasteira, rápida, então não tem como crucificar o Léo Jardim, era indefensável, que nem eu falei. Ou matava na origem a jogada, talvez o próprio Maicon, no lance no Arrascaeta, que estava fora da área ali, ou até mesmo antes, e principalmente na hora do chute do Gerson, o Léo poderia ter fechado melhor. Enfim, e aí o Vasco faz o gol de empate já na reta final. O Léo Pereira foi querer brincar lá na frente, deu uma caneta no jogador do Vasco. Depois simulou um pênalti descarado, cara. Se jogou na cara dura. O Vasco puxa o contra-ataque, a bola chega na esquerda, veio o cruzamento. O Puma Rodrigues, né, o Pumita tinha entrado no lugar do Paulo Henrique, faz o cruzamento para o meio e aparece justamente o Coutinho para fazer o gol. Queria destacar ainda que quem quiser pode ver o replay de novo, vai ver que o Fabrício Bruno, ele poderia fechar o meio da área, que foi da onde o Coutinho veio, mas ele opta por largar essa frente da pequena área, né, e tentar fechar justamente o Verratti, que é o cara que os jogadores do Vasco sempre vão procurar, né. E acabou que o Pumita, ao invés de procurar o Verratti, procurou o Coutinho no meio da área, e que foi o que fez o gol, né? Então, fiquei esses destaques. O Léo Pereira foi brincar na frente, perdeu a bola, deu contra-ataque. E o Fabrício Bruno, ao invés de fechar a pequena área, foi optar por fechar o Verratti. E mesmo se o Verratti recebe a bola, seria muito difícil de finalizar de primeira, então daria tempo dele chegar. A tomada de decisão dele foi de largar a entrada da pequena área e ir no Verratti. Abriu esse espaço, o Coutinho aproveitou, excelente cruzamento do Pumita também, e foi o que resultou no gol do Vasco. Vamos trazer os destaques de cada time, começando pelo Flamengo, que foi o mandante. O Rossi não foi muito exigido, tá? Eu não me lembro praticamente de nenhuma defesa. O Varela também muito discreto. Eu acho que a posição mais carente, talvez, do Flamengo hoje seja a lateral direita, porque tem o Varela e o Wesley. O Varela defende um pouquinho melhor, o Wesley é um pouquinho mais rápido, e na frente nenhum dos dois é muito bom. O Wesley, que nem eu falei, é muito rápido, se movimenta muito, mas tecnicamente erra muito. E o Varela também não sobe tanto, quando sobe não é nada demais. Então são dois laterais comuns na direita que o Flamengo tem.
Se a gente olha para o restante do time, que é a maioria muito acima da média em relação aos outros clubes, a lateral direita sim é uma posição carente. E mesmo assim, um é lateral da seleção uruguaia, que é o Varela, e o outro, quase que a Atalanta paga mais de 100 milhões de reais. Então, assim, até os caras que são medianos do Flamengo, por serem do Flamengo, uma equipe que é muito visada, acabam se valorizando, né? Mas a verdade é que se coloca o Varela ou o Wesley em uma equipe ruim, uma equipe mais fraca, eles não iam se destacar, porque são jogadores, na minha visão, medianos, não são acima da média. Na linha de zaga, nenhum dos dois também nem foi mal nem foi bem, mediano. O Alexandre fez a estreia dele. Eu achei que até ele pegar o ritmo demorou, tá? Eu acredito que, na minha visão, só a partir de uns 20, 30 do segundo tempo ele começou a acertar cruzamentos e mostrar o porquê ficou tanto tempo na Juventus, porque foi tanto tempo convocado para a seleção brasileira também. Só a partir dessa reta final do jogo. Ele que, por exemplo, dá um cruzamento para um cabeceio do Léo Ortiz, no travessão, ali sim é o Alexandre que eu acho que o torcedor do Flamengo espera, né? Mas até esse momento ele estava errando tudo que era cruzamento, tecnicamente não mostrando nada demais, enfim, demorou para entrar no jogo, mas quando entrou ele mostrou porque que é um jogador que ficou tanto tempo na Europa e seleção brasileira, né? Enfim, e o Flamengo hoje tem três laterais de nível muito alto. Se eu falei que na direita são dois comuns, que é o Varela e o Wesley. Na esquerda é o Alexandre, que era de seleção brasileira. O Ayrton Lucas, que inteiro também era de seleção brasileira. E o Vinha, que também é de seleção uruguaia. Então, assim, até os caras que são comuns, um é de seleção uruguaia na direita, o outro é de seleção uruguaia na esquerda. E os outros dois da esquerda também são nível seleção brasileira. Então, assim, é um Flamengo que tem um elenco muito forte, cara. Então, mesmo tendo muitos desfalques, quem joga também é muito bom. Tá? Jogou o Pulgar no meio, achei que ele ficou um pouquinho abaixo. O Léo Ortiz foi muito bem, tá? Jogou muito bem, deu um cabeceio no travessão, se encontrou nessa posição de volante. Sempre foi um zagueiro muito técnico, né? Muito bom. E aí nessa função mais avançada também tá indo bem. A questão às vezes é que ele não tem a mobilidade, a capacidade de domínio, enfim, de noção de espaço que um volante de origem tem. Então, por exemplo, teve uma chance no primeiro tempo que era para ele chegar finalizando num passe do Arrascaeta, tinha entrado no lugar do Luiz Araújo, que de novo, mais um que machuca no Flamengo, né? E era para chegar finalizando, ele domina, erra o domínio e gera contra-ataque do Vasco e termina um escanteio, por exemplo, pro Vasco. Então, assim, não tem essa noção de um volante de origem, por ser zagueiro. Mas está desempenhando muito bem a função, porque é um cara que tem boa bola aérea, então ele mostrou isso no cabeceio no travessão, e tem uma boa visão de jogo, tem ótimos passes, tá? Vem fazendo essa função muito bem nesse meio de campo do Flamengo, mostrando que é muito versátil, para zagueiro, para volante, se bobear até lateral direito, se precisar, ele pode jogar. Do meio para frente, o Luiz Araújo se machucou muito cedo, né? De só que o futuro do Flamengo, né? O Gerson, cara, o Gerson tá num nível muito alto, é impressionante. Marca bem, joga bem, finaliza bem. É um cara que é completo nesse meio de campo. Em vários momentos ele joga mais aberto pela direita também. Quando precisa ele dá um passinho para trás. Enfim, o Gerson tá num nível muito alto, tá jogando muito. Não à toa foi ele que fez o gol. O Plata fez a estreia dele também. Ele estava no Al Saad, time que o Xavi era técnico antes de ir para o Barcelona, né? E agora já saiu também do Barcelona. Se eu não me engano, ele é equatoriano ou colombiano. Acho que ele já jogou no Del Valle. E um tempo atrás, no FIFA, eu acho que ele já teve passagem pelo Manchester City, mas não foi aproveitado, tá? Não tenho certeza. Mas enfim, o que ele mostrou na partida é muito bom, é muito habilidoso e é muito rápido, cara. Ele é a cara do Flamengo. Um cara que é rápido, habilidoso, enfim, ele lembra. Será que é exagero falar que ele lembra um pouquinho o Bruno Henrique? Fisicamente, o Bruno Henrique é melhor. Mas o Plata é muito rápido, muito habilidoso, talvez até mais habilidoso que o Bruno Henrique. Mas no quesito finalização, o Bruno Henrique é melhor, né? Mas enfim, o Plata fez uma excelente estreia, muito bem, mostrando muita habilidade, muitos dribles, muito bom jogador, deu muito trabalho. E o Bruno Henrique vem jogando improvisado, né? Mais centralizado, de origem ele joga mais pela ponta, né? Mas sem o Pedro. O Carlinhos não é do nível do Flamengo, é um fato. E o Gabigol também, muito longe do ideal, acaba que o Bruno Henrique está jogando improvisado. Chegou a ter uma chance que ele finaliza na trave, né? Teve dois chutes na trave, um cabeceio do Léo Ortiz e um chute de esquerda do Bruno Henrique na trave, que seria um golaço, justamente numa assistência do Plata, que nem eu citei que foi muito bem, tá? Mas enfim, desperdiçou. Entraram o Arrascaeta, ele deu assistência pro gol do Gerson, né?
Entrou o Carlinhos na frente, o Carlinhos, nossa, chances que teve não aproveitou, deu um chute no chão, enfim. O Carlinhos não é nível Flamengo, cara, tá? Mesmo pra reserva também não é nível Flamengo. Eu diria que o Carlinhos hoje, nível Série A, talvez um reserva do Cuiabá, talvez um reserva do Criciúma, mas titular em nenhuma equipe, cara. Eu acho que nem no Vitória, nem, talvez nem no Atlético Goianiense ele tem futebol para ser titular, pelo que vem apresentando, tá? Para mim, o Carlinhos hoje é nível reserva de um time que briga contra o rebaixamento na Série A, talvez titular em alguns times de elite da Série B. É, mas enfim, nível Flamengo ele não é. É a minha opinião, tá? O Wesley entrou na direita, o Wesley entrou muito bem, que nem eu falei, o Wesley é muito rápido, né? É um motorzinho, enfim. O Everton Araújo entrou no meio também. O Everton Araújo dá pra ver que assim, não é nenhum craque, não é diferenciado, mas é um cara que faz o básico bem feito, é um cara que entra, distribui o jogo de um lado pro outro, é bom, tá? E o Gabigol, cara, eu não sei o que o Gabigol tá fazendo no Flamengo até agora, cara. Porque assim, o salário dele deve ser alto pra caramba, e dentro de campo dá pra ver que hoje ele não é mais do mesmo nível, cara. É, enfim, eu se fosse o Flamengo no final da temporada, tipo, obrigado aí, Libertadores, um dos maiores da história do Flamengo, mas, entendeu? Tipo, tem o Pedro. Você vai pagar muito caro, deve ser o maior salário do Flamengo, né? E o cara vai ser reserva, pô, porque hoje não tem comparação. O Pedro machucou, né? Mas fisicamente inteiro, o Pedro hoje tá anos-luz na frente do Gabi. Então, enfim, ele entrou até meio perdido, não sei, cara. Tem muito mercado ainda, mas eu torço pro Grêmio, por exemplo. Eu acharia um erro se o Grêmio pagasse mais de 400 mil. E o salário dele deve estar beirando quase 2 milhões, né? Eu acho. Chutômetro aqui. Mas enfim, dá pra ver que ele tá meio perdido ainda, voltando de lesão por agora também. Enfim. É... Mas nesse período que o Pedro vai estar machucado, eu acho que o Gabi vai retomar essa importância dele. Porque, que nem eu falei, o Carlinhos não é nível Flamengo, ou é o Bruno Henrique improvisado, que não é o ideal, ou o Gabi retoma a forma física e pega essa vaga de titular, enquanto tá sem o Pedro. Indo pro lado do Vasco agora, eu achei que o Léo Jardim. Léo Jardim é sacanagem. Léo Jardim foi pouco exigido, tá? Porque normalmente ele é muito exigido no primeiro turno mesmo. Quando o Vasco toma 6 do Flamengo, se não fosse o Léo Jardim, a gente talvez estivesse falando de um 10 Flamengo. E dessa vez não. Se o Léo Jardim fez uma, duas defesas, foi muito. O Vasco se portou muito bem. O Flamengo criou poucas chances claras. Que eu me lembre, é o gol e essas duas bolas na trave. Fora isso, não criou praticamente nada. Então o Vasco se defendeu bem, foi esfriando o jogo, não deixando o Flamengo criar muitas chances claras. Foi um jogo bem, é, como é que eu posso falar, morno nesse quesito de chances claras. Não teve um clássico pegado com muitas faltas, não teve um clássico com muitas oportunidades, mas o Flamengo foi efetivo nesse gol do Gerson e o Vasco mais ainda, criou poucas chances e aproveitou com o gol de cabeça do Coutinho, né? Enfim, eu achei que o Maicon foi muito bem. O Paulo Henrique jogou demais, cara. Dá pra ver a entrega que ele tem, a importância que ele já tem pro clube. E o Vasco hoje tá bem servido de laterais, né? Porque o Piton é sempre uma arma muito boa com esses cruzamentos dele pro Verratti. E na direita o Paulo Henrique muito bem também, defendendo bem, atacando bem, correndo muito. E entrou o Pumita, entrou bem também. Então até o reserva na lateral direita entrando bem. Então, isso é uma notícia muito boa para o Vasco. As laterais indo muito bem. O Maicon, que eu estou gostando bastante nos jogos que eu estou vendo do Vasco. Tem uma boa bola aérea. É um cara que não é tão rápido, mas se posiciona bem. E nesse. Ih, caramba, calma aí. Apertei ele sem querer. Enfim, estou gostando do Maicon. No meio de campo, o Matheus Carvalho perdeu a vaga para o Sforza, né? Vinha sendo o Matheus Carvalho, o Hugo Moura e Payet. E o Matheus Carvalho pegou banco pro Sforza, né? Eu achei que o Sforza foi até que bem. O Hugo Moura também. Nenhum nada demais, tá? O próprio Payet também, em cobranças de falta, mais perigoso, mas com bola rolando, fez nada demais. O David, cara, o David eu acho que é um muito 8 ou 80. Ele é uma bomba, cara. Porque, tipo assim, é um cara que é muito habilidoso, eu não contesto isso, mas a tomada de decisão, muitas vezes ele erra. Por exemplo, tem um lance e o Piton tá passando do lado dele. E, cara, isso é a coisa mais lógica do mundo. Você é destro, você tá na ponta esquerda, você vai cortando pro meio e espera a ultrapassagem do lateral. Você ganha duas opções. Ou você toca para ele chegar cruzando, ou você corta pro meio e chuta. Ele corta pro fundo, coloca para correr contra o Wesley, que se bobear é mais rápido que ele, perde a bola,
e ainda faz a falta. Então, tipo assim, é umas tomadas de decisões nesses detalhes que, assim, é... não sei, velho, eu não acho que seja... Eu acho que a grande carência do Vasco hoje são as duas pontas. Porque, assim, o David é um cara que nem eu falei, não é muito regular. Eu não contesto, ele é habilidoso, enfim, pode decidir alguns jogos, mas ele é muito irregular. E o Jean Davi, né, também mostrou muito pouco ainda, né? Pouca amostragem dele, mas de qualquer forma eu acho que não é o ideal também para o Vasco. E as opções que vem do banco ainda é o Ryan, que também é muito novo, uma promessa. O Emerson Rodrigues também, que é uma promessa do futebol colombiano. Então acho que a grande carência do Vasco hoje talvez seja um reserva para o Verratti e as duas pontas, que ainda são no time titular a grande carência do Vasco para mim, tá? Mas eu queria destacar as laterais do Vasco muito bem. E esse meio campista central, o Vasco tem o Payet e o Coutinho, cara. Se a gente olha há 5 anos atrás, o Vasco teria dois dos melhores meio-campistas do mundo, tá? Que era um Payet já no Olympique de Marseille, no West Ham, na seleção francesa, e o Coutinho, Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, enfim. Hoje, os dois indo para a reta final de carreira, mas ainda assim, tecnicamente, muito diferenciados, né, cara? Enfim. E o Verratti, importante nessas bolas aéreas, mas dessa vez não foi tão decisivo quanto vem sendo nos últimos tempos. Tanto é que na reta final teve uma jogada que o Emerson Rodrigues passa pela esquerda, estava num 2 contra 2. Ali é nítido, o Verratti não é rápido. Toca pro Emerson Rodrigues para ele ir no X1, tem muito mais chance de gol. Ele mesmo tentou driblar, perdeu a bola, gerou ainda contra-ataque do Flamengo. Então nessa jogada o Verratti foi mal. Não foi tão bem quanto vem sendo, e vem sendo talvez o principal jogador do Vasco nesses últimos tempos, né? Entrou o Pumita na direita, muito bem. O Coutinho no meio, muito bem, decisivo para fazer o gol de empate. Talvez o nome do jogo seja o Coutinho, justamente pela importância do resultado. Entrou o Emerson Rodrigues no lugar do David, para dar um gás novo. O Ryan no lugar do Jean Davi, pela direita também, mesma coisa. E o Matheus Carvalho no lugar do Hugo Moura também. Nesse meio de campo ganha um gás a mais na parte defensiva, quando tem a bola também. Chutes, 17 do Flamengo, sendo só 3 a gol. É uma pontaria muito ruim para um time que tem um nível de jogadores tão alto, né? Basicamente, a cada 6 chutes, só um ia no gol. É um nível muito, muito baixo. E o Vasco também, aproveitamento ruim. 9 chutes, só 2 a gol. Ao longo dos 90 minutos de acréscimo, só teve 5 chutes a gol. Tudo bem que teve duas bolas na trave do Flamengo. Chegou até uma do David no primeiro tempo, que estava impedido. Mas chutes no gol, muito pouco, tá? Enfim, 9 do Vasco sendo 2 a gol, praticamente só a cada 5 uma ia no gol também. Aproveitamento bem ruim de finalizações das equipes, pontaria torta. Posse de bola Flamengo mais, faltas aqui ó, 20 no total, para clássico isso é pouco, amarelo só um, cara. Bizarro, cara, só um amarelo pro Vasco. Escanteios 5 pro Flamengo, 6 pro Vasco, o Vasco ainda teve mais escanteios. Com esse resultado, o Flamengo na quarta colocação com 45 pontos e o Vasco na oitava com 35 pontos, cara. Por mais que o Flamengo esteja 10 pontos à frente, muito melhor colocado, acho que a expectativa para o Flamengo no Brasileirão era maior do que está sendo. E para o Vasco é uma surpresa, está muito acima do que eu esperava. Enfim, o Vasco não tem um futebol brilhante, mas tem um futebol efetivo. Se defende bem, conseguiu organizar essa parte defensiva e na frente tem um poderio aéreo muito bom com o Verratti, né? E tendo o Payet e o Coutinho à disposição, ganha muita criatividade, seja em bola parada, seja com bola rolando. Então, assim, é um Vasco que dá para ficar nessa parte de cima da tabela, talvez beliscar um G6, que eu acho que esse que é o objetivo do Vasco. Além da Copa do Brasil, lógico, que já chegou na semifinal. E o Flamengo, acho que o foco é nas Copas, cara. Eu sei que a diferença aqui é só de 8 pontos, tá? Mas é porque o Flamengo vive uma temporada com muitos desfalques. E em pontos corridos, isso faz muita falta. Eu acho que o Fortaleza daqui a pouco despenca daí, tá? Mas eu acho que a briga vai ficar até o final entre Palmeiras e Botafogo, que nem foi o ano passado. E o Flamengo acho que não vai encostar, justamente pelo tanto de desfalques, perdeu sua principal referência lá na frente, que é o Pedro, a temporada inteira, sem o Cebolinha também. Então, assim, eu acho que é um Flamengo que no brasileiro não vai longe, no quesito brigar por título. Mas Copa do Brasil e Libertadores, muito viva. Deu azar de pegar o Penharol e decidir no Uruguai. Vai ser muito difícil, a não ser que o Flamengo meta uns 2, 3 a 0 no Maracanã, pode se complicar no Uruguai.
E na Copa do Brasil vai pegar um Corinthians que agora trouxe o Memphis Depay, enfim, tem um motivacional a mais também. Não vai ser essa moleza que eu acho que muitos torcedores do Flamengo podem estar pensando, tá? E no Vasco também dá para sonhar com a Copa do Brasil. Esse time do Galo tem bons jogadores, mas também não tem nada demais, dá para o Vasco passar. Então pode ter uma reedição desse jogo na final da Copa do Brasil. Seria espetacular, Vasco e Flamengo em uma final de Copa do Brasil, né? Craque da partida pra gente fechar aqui, cara, eu fico entre Gerson, fez um grande jogo, não só pelo gol, mas no geral muito bem, tá? Eu acho que do Flamengo o Gerson e o Léo Ortiz são os grandes destaques, o Plata também eu gostei. E os minutos finais, dos 20 do segundo tempo até o final, o Alexandre foi bem, mas principalmente o Gerson, o Léo Ortiz e o Plata, de destaques. O Arrascaeta é relativamente bem também, o Wesley entrou bem também. E do lado do Vasco, eu gostei da partida do Maicon, gostei da partida do Paulo Henrique, e o Coutinho. O Pumita entrou bem também, mas principalmente o Coutinho por ter sido tão decisivo. Eu resumiria para Gerson e Coutinho, os caras decisivos, mas esse empate vem com gosto de derrota para o Flamengo e com gosto de vitória para o Vasco. Então é por isso que para mim o craque da partida vai ser o Coutinho. Jogou pouco tempo? Jogou. Mas se eu estou falando aqui de um empate, foi graças ao Coutinho. Tá? Então é isso. Foi esse o vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comente aqui embaixo pra você quem que foi o craque da partida. Foi esse o vídeo, valeu e falou.